Quando te dizem, você não serve, é aí que sua história começa. Se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se e siga comigo neste percurso de consciência, escuta e reflorescimento psíquico. Tem algumas histórias que, quando a gente ouve, parece que são sobre nós. Hoje, a gente vai explorar uma nova maneira de olhar para a própria jornada. Uma perspectiva que chega e se impõe, sem pedir licença. Você não tem perfil para televisão. Imagina só, ouvir uma frase curta, direta e demolidora como essa, bem no início da carreira. Pois é, essa frase foi dita para ninguém menos que uma jovem Oprah Winfrey. Isso mesmo, a Oprah. E aí fica a pergunta, como é que o julgamento pôde estar tão redondamente enganado? Vamos entender essa história direito. Tudo começa com uma rejeição, um momento que poderia ter sido o fim de uma carreira antes mesmo de começar. O cenário é Baltimore, bem no comecinho da trajetória profissional da Oprah. E olha, ela não foi só demitida do cargo de âncora. A situação foi bem pior. Ela foi criticada, humilhada na frente da equipe inteira, foi taxada de emocional demais para o jornalismo, sensível demais para aquele formato engessado das notícias. Uma mulher negra, jovem, num ambiente que, vamos combinar, claramente não estava pronto para ela. E é exatamente aqui que a história tem uma virada genial. A chave para transformar um destino desses está em entender os limites do julgamento dos outros. A grande sacada é que a avaliação que fazem da gente diz muito mais sobre as limitações de quem julga do que sobre o nosso verdadeiro potencial. O que este slide mostra é brilhante, é a reformulação da situação. Do lado do julgamento está lá, instabilidade emocional, mas a realidade era outra, uma capacidade profunda de empatia. O que foi visto como demais era só o reflexo da régua limitada de outra pessoa. E o não era suficiente veio de quem não tinha a menor capacidade de enxergar o potencial dela. É isso que ilustra perfeitamente o ponto. A tal falha que causou a demissão dela se tornou a alma do The Oprah Winfrey Show. Foi justamente essa empatia que redefiniu a televisão e inspirou milhões. Ela não estava no lugar errado. O lugar é que era pequeno demais para o talento dela. Tá, mas como é que essa mudança de perspectiva acontece de verdade? Por trás disso não é mágica, tem ciência. É aqui que a psicanálise e a neurociência entram para ajudar a gente a entender esse processo de autorreconstrução. O primeiro conceito importante é a neuroplasticidade. Graças a pesquisadores como Michael Merzenich, a gente sabe que nosso cérebro pode sim se reorganizar, criar novas conexões. Isso quer dizer que, ao mudar nossa história interna, nós podemos literalmente nos reconstruir. O segundo conceito é o de sobrevivência emocional, do psicanalista Donald Winnicott. É basicamente o ato de parar de negociar o nosso valor com quem não consegue reconhecê-lo. É um jeito de proteger a nossa identidade, sabe? De não deixar que ela seja diminuída pelo julgamento dos outros. Então, na prática, como é que esse processo funciona? Primeiro, a gente reposiciona a mentalidade e isso abre novos caminhos no cérebro. Depois, a gente para de negociar o próprio valor e o resultado? Nosso mundo interno muda e, inevitavelmente, o mundo externo começa a responder a essa transformação. Isso nos leva a uma questão que é fundamental: encontrar o ambiente certo para a gente poder florescer. É um convite para a gente refletir um pouco sobre as críticas que recebemos e os lugares que a gente escolhe ficar. Vamos pensar nesses rótulos? Quantas vezes alguém já ouviu que é intenso demais, ou sensível demais, quem sabe sonhador demais, profundo demais ou emocional demais? São críticas bem comuns que tentam colocar a gente em caixinhas. A grande questão é, e se tudo isso não for uma falha? E se, que nem no caso da Oprah, esses traços forem na verdade potências que só estão procurando o palco certo para brilhar? E se a sensibilidade for uma ferramenta poderosa? A ideia central é essa. O objetivo não é se encaixar, mas florescer. E para florescer, é preciso encontrar o terreno fértil, a coragem de sair de lugares que nos limitam, mesmo que a despedida seja difícil. E é muito importante entender que esse reposicionamento não é arrogância, de jeito nenhum. É autorresponsabilidade afetiva, o compromisso de se levar a sério antes mesmo que o mundo faça isso. Para a gente encerrar, vamos deixar bem clara a lição mais importante sobre o nosso valor. E aqui está a lição principal. O valor que as outras pessoas nos dão não é o nosso valor real. Por quê?
porque quem avalia é sempre limitado pela própria visão. Afinal, não dá para pedir aos cegos que confirmem a beleza de alguma coisa. E assim, fica a reflexão final. Nós estamos sendo fiéis àquilo que nos faz florescer ou àquilo que nos faz simplesmente nos encaixar? A jornada de cada um é única, e o nosso brilho não precisa de permissão para existir. Se você sente que chegou a hora de se levar a sério, no link da descrição deixei um e-book de autocuidado como material de apoio reflexivo. E, se em algum momento sentir que precisa de acompanhamento, a terapia é um espaço possível, respeitoso e sem pressa.